para empurrar, estamos dizendo que literalmente esta é a condição da igreja hoje, quando você olha para ela. Que a igreja de Cristo neste dia, ela se encontra em um lugar onde estas vestes de justiça que ela deveria estar vestindo está suja. Pense no incidente do livro de Mateus 25, de 1 a 13. When God the Father is speaking to the church very clearly there about two congregations that would appear around this. Quando o Senhor, o Deus Pai, está falando muito claramente com a igreja a respeito de duas congregações. As duas congregações dentro da mesma igreja. Que vão aparecer, que aparecem diante desta igreja, dentro desta igreja, um pouco antes do arrebatamento da ceia das bodas do Cordeiro. E ele diz que uma congregação representa as virgens sábias, aquelas que têm o óleo, elas têm o Espírito Santo. Portanto, elas têm as vestes do Senhor. E as outras são as virgens tolas, que não têm o óleo. Elas não receberam o Espírito Santo. Então você pode dizer que esta é a igreja da carne e do sangue, a igreja carnal. E você pode dizer que esta é a igreja carnal que você vê na terra agora, exemplificadas pelas virgens tolas de Mateus 25. Porque se você olhar a conduta da igreja deste tempo presente, ela é tão carnal, o mundo está dentro da igreja. Há imoralidade sexual no púlpito, no altar. Eles trocam de esposa conforme eles querem. E as mulheres trocam de marido conforme elas querem. E dentro da congregação, eles são como pastores e ovelhas. Há imoralidade lá dentro. Ninguém se importa de repreender o pecado sexual. E se você vai àqueles que se chamam mundo desenvolvido, os cristãos vivem o que você chamaria de descaradamente uma vida secular. Eles vivem abertamente uma vida secular diante do Senhor. Então, essencialmente, eles estão na carne. Eles vão aos cinemas. Algumas vezes eles bebem álcool. Eles têm namorados. Eles ficam juntos sem casamento. Eles fumam. Você entende? Eles fazem coisas que te chocariam. Eu fui em um lugar antes de ser chamado. Foi um lugar onde o grupo de adoração é um lugar onde eu fui, onde o profeta do Senhor foi pregar. Então, o grupo de louvor estava louvando e depois eles fizeram um intervalo e saíram para fumar. E depois o profeta do Senhor foi pregar. Eles estavam fumando cigarros. Então você pode ver que esta igreja deste tempo presente está na carne. Ela está vivendo uma vida física e ela chama isto de estilo de vida cristã. Então é isso que o Senhor está clamando, é sobre isso. É disso que Ele está gritando, Ele está falando, consertem os seus caminhos, retifiquem suas vidas, voltem para mim e eu voltarei para vocês. O Senhor está procurando a atenção da igreja, porque Ele sabe que a igreja é a luz do mundo.
then there will be a greater que harvest, se a a greater igreja gain. for restaurada, então haverá uma grande colheita, um grande lucro. This fight you see between bishops, one bishop is fighting another for a position. They are Estas almost brigas killing que one vocês another. veem entre They are bispos, one higher os power dois for the other. bispos lutando, os dois ficam disputando, quase se matam uns aos outros por causa de posição. It's a terrible picture at this hour. É uma cena There are oceans you terrível see in the nesta church hora. at the altar. Os abortos que vocês veem na igreja, no altar, é And that's what the terrível. Lord is saying. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. That Ele it is está dizendo obvious that the church needs to repent. que é óbvio que a igreja precisa se She needs not to arrepender. be told if she were really walking with the Lord. Ela não precisa que ninguém diga para ela That's se why ela I'm saying the realmente synonym está with the andando com o foolish Senhor. virgins is so clear, the mirror imaging. É por isso que eu digo que o sinônimo com as virgens tolas é tão claro. É como um espelho. But you see here now, Mas vocês that veem when aqui Joshua agora appears before the Lord, que quando Josué aparece he diante do appears Senhor, before the angel of the Lord. ele aparece diante And do we saw anjo that do the angel of the Senhor. Lord, that is Christ Jesus, before he came to Bethlehem. E nós vimos que o anjo do Senhor, este é Cristo Jesus, antes dele vir a Belém, antes dele ser The encarnado. same way as he came as Melchizedek, it's the same way he has come here. Da mesma forma como ele veio como Melquisedeque, a mesma forma aqui em Zacarias 3. É a mesma forma como ele In the apareceu book a of Joshua, Josué, chapter 5, verse 15. no livro de Josué, capítulo 5, But versículo what I would like 15. to draw your attention to Mas o que eu quero chamar a atenção de is the vocês condition of Joshua as he appears before the Lord. é a condição de Josué quando ele aparece diante do Senhor. Filthy garments. E ele diz que Josué estava vestindo So if you vestes look at the sujas. condition of the Israelites, Então, se você ver a condição dos there was a israelitas, contestation with the Lord. havia uma There was contestação a com o Senhor. contradiction with the God of Israel, between the Israelites and their God. Havia uma contradição entre o Deus de Israel e os israelitas, There o was povo de disobedience Deus. between them and their God. Havia desobediência entre eles e o seu Jeremiah Deus. prophesied these things. E Jeremias profetizou estas coisas, que uma invasão estava vindo do norte, That you are going to be taken to captivity again, into slavery. que vocês seriam levados ao cativeiro para a escravidão Until finally novamente, Nebuzaradan, the commander of Nebuchadnezzar, arrived. até que Nebuzaradã, o comandante dos exércitos de Nabucodonosor, chegou And took over and destroyed the worship, the temple of the Lord. Ele tomou posse, ele conquistou e And he destruiu o gathered them templo and do routed Senhor. E ele os and reuniu tied em them on a Ramá. long chain and took them. E ele os amarrou com uma And for corrente the longa prophet, e the os Lord said, levou. for you can go to the governor here. You'll be eating there. You'll feed you there. These people did not E obey. então ele fala para o profeta do Senhor: quanto a você, vá ao governador e ele vai te dar comida e bebida. Mas este povo aqui, eles foram desobedientes ao Senhor. You can Deus tell that he realmente hates odeia o rebellion. pecado. Você pode ver que ele From the odeia a rebelião. coronavirus, the way he has come very furious with fury. You can tell Já that he pelo coronavírus, really você hates pode sin ver que ele and veio com rebellion. grande fúria, com grande ira. Então você pode ver que ele realmente odeia o pecado e a rebelião. He has come back with the prophecy of my word, to fulfill my word of the Ele coronavirus. voltou com as profecias das minhas palavras, as minhas palavras do coronavírus que se To cumpriram, confirm to this generation para confirmar para that he esta is still the geração same God of the Bible, que ele ainda é o mesmo Deus da Bíblia and he does not like sin. e que ele não gosta de pecado, ele não And gosta so, de rebelião. when easy, É muito he's talking espantoso about isso. the raiment, the garment of salvation Ele está falando a respeito das vestes de that salvação Jesus purchased for us at the Calvary cross. que Jesus comprou para nós na And cruz then do he's also talking Calvário. about Então ele também the está garment of falando righteousness. a respeito das And that the vestes de garment of justiça salvation e que da veste is de given to salvação everybody upon your salvation, upon que é receiving dado Jesus. a todos quando recebe a salvação de You are given Jesus. that garment. Vocês recebem essa
veste. Então há uma outra veste, chamada veste de justiça. E ele diz que a veste de justiça, quando a Bíblia diz: desenvolvei a sua salvação com temor e tremor, significando que você começa a trabalhar na sua salvação. Então você a conquista. Em outras palavras, há alguns amigos que você vai ter que cortar. Tem alguns estilos de vida que você vai ter que sair fora, porque fazem parte do seu passado de pecado. As vestes de justiça exigem um esforço de você. E é por isso que ele diz: faça todo esforço para viver em paz com todos os homens e para ser santos. Então é deste esforço que eu estou falando. E é por isso que as virgens tolas e as virgens sábias, todas tinham as vestes de salvação. Entretanto, quando chegou o tempo de entrar, somente aquelas com óleo, somente o Espírito Santo pode te ajudar a reorganizar a sua vida e conformar a sua vida, conformar a sua alma, conformar os seus valores com os requisitos de Deus, para que você agora possa vestir as vestes de justiça. Então você pode dizer que as vestes de justiça, na verdade, é dada como uma recompensa. Você ganha essas vestes, você conquista, você recebe como recompensa pelo seu trabalho. Deixe-me colocar novamente desta forma, para que você possa trabalhar para melhorar. É por isso que ele diz que é de glória em glória. Trabalhe, desenvolva a sua salvação em temor e tremor, significando que há um estilo de vida de pecado que você costumava ter. Mas agora que você está vestindo a veste de salvação, você começa a se livrar daquele estilo de vida pecaminoso. E agora isso é o que vai construindo em você as vestes de justiça que Jesus conquistou para você. Lembre-se que a justiça é um crédito. É a justiça de Deus que foi creditado a você devido ao seu compromisso, devido à sua fidelidade. A sua fidelidade. E quanto que você está desejando abandonar um estilo de vida pecaminoso? Mas quando você olha para a igreja de hoje, você vê uma igreja que abandonou o seu estilo de vida anterior. Mas isso é muito mortal, então. Porque as virgens tolas vão para o inferno. A porta é fechada pelo próprio Jesus. Ai! As virgens tolas também eram nascidas de novo na igreja. Qual é o problema? Elas vão para o inferno. O próprio Senhor fecha a porta. E é por isso que esta geração precisa ouvir muito bem. A oportunidade está disponível. O avivamento do fim chegou. A unção está aqui. As estrelas de nêutrons estão colidindo mediante as minhas palavras. O sol está sacudindo pelo meu comando. Os armazéns de cadeiras de rodas, de muletas, está cheio. Teríamos que construir outros armazéns. Eu nem mesmo preciso sair de casa. Eu apenas
comando de Nairobi através da rádio e atinge 87 estádios. O que mais vocês estão esperando? A glória veio, passou através do sol e repousou na minha cabeça. Veja, que alguém entenda, e veja e entenda. E vocês ainda não ouviram? E se você ouvir, você vai ouvir: arrependam-se, arrependam-se, creiam no Evangelho, recebam Jesus, sejam nascidos de novo, sejam santos, parem com o pecado na igreja, parem com a apostasia na igreja, parem com as mentiras na igreja, parem com o engano na igreja, parem de vender falsos milagres na igreja. Muitas famílias estão desesperadas pela cura do Senhor. Vocês não podem mentir para elas. Parem esta vida de comércio, estes cultos de comércio, igrejas comerciais, cultos comerciais na igreja. Buscando, procurando dinheiro na igreja. Há um chamado mais alto, um chamado mais nobre. Como maravilhoso servir o Senhor em sua santidade. E para o Senhor te usar de uma forma poderosa. A sua satisfação profissional não se compara. A satisfação dessa obra é grande demais. De servir o Senhor é grande demais. O Senhor está gritando para esta geração para retornar para Ele, porque o reino de Deus está próximo. Vocês foram criados para o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E Ele diz: e esta situação continua se repetindo na igreja deste tempo presente, onde que tudo que acontece, eles buscam uma solução humana. Mas e quanto ao seu Criador? Por que vocês o ignoram? Por que vocês o consideram irrelevante nesta era moderna? Veja o coronavírus que eu profetizei até que ele está devastando a terra. Vocês ouviram alguma nação vir e dizer: nós precisamos procurar os profetas do Senhor, nós precisamos encontrá-los? Você ouve alguma nação, algum líder dizer isso? Eu ouço alguns dizerem, mas eles não vêm. Somente o Quênia faz isso. É por isso que eles têm um avivamento, é por isso que eles têm o maior número de aleijados andando. Quando eu me levantei em nome de Jesus, e eu deletei o vírus do HIV/AIDS do sangue das pessoas. E eu amaldiçoei HIV/AIDS. E eu disse: voltem para os seus próprios médicos que te testaram positivo, que têm os seus registros, que têm a sua contagem, que sabem como que os seus maridos morreram de AIDS. Diga para eles que os poderosos profetas do Senhor disseram que eu deveria vir aqui para ser examinado. Porque eles enviaram o Espírito Santo adiante de nós aqui para checar o meu status. Primeiro os médicos riram, porque era loucura total. Era total loucura dizer uma coisa como essa diante de um médico. Mas quando eles insistiram, e os médicos tentaram examinar, e então viram negativo, e os médicos então ligaram para outros médicos, e reexaminaram, e reexaminaram, e reexaminaram. Então vieram e disseram: essa pessoa era meu paciente. Ele estava no estágio tal W. Mas agora ele tornou-se negativo.
E a única coisa que ele ou ela is to go to fizeram, the meeting of the mightiest prophets of the Lord. eles foram à reunião dos poderosos profetas do Senhor. E os profetas de Yahweh, eles amaldiçoaram o vírus. E eles estão aqui todos os anos. Eles são examinados pelos diretores de serviços médicos. E todos os anos eles são testados negativos. Na verdade, todos os anos eles são testados 2 ou 3 vezes. E o vírus foi totalmente deletado. Mas o que é que a mídia no Quênia faz? Eles se recusam a publicar estas curas quando eu deletei o vírus da HIV/AIDS pelo sangue de Jesus. CNN e Al Jazeera se recusaram a publicar. Agora veja. Vocês têm um problema seríssimo com o vírus na Terra. E fui eu que pronunciei e trouxe a existência. Como que vocês vão se aproximar de mim? E me pedir para deletar este também. Mas vocês nem publicaram da HIV/AIDS. E eles ainda estão aqui. A vida deles, eles estão vivos. Por mais de 10 anos, eles não tomaram nenhuma enfermidade, nenhum medicamento. Então, como que vocês vão pedir para eles deletarem o coronavírus? E do coronavírus eu já falei como um juízo sobre esta geração. Eu disse, aqueles... O que é que está errado? Esta geração precisa de arrependimento. Esta geração precisa do Senhor.